Olá, seja bem-vindo ao canal Investimentos e Finanças. Eu sou o professor Dester e neste vídeo nós vamos tratar sobre a questão de investimento em FIIs de shopping e o mercado de shoppings no Brasil. É um assunto bastante interessante para quem tem intenções em investir em fundos de investimento imobiliário de shopping center, ok? Peço que você deixe o seu like se você gostar do vídeo ao final, se inscreva no canal para receber as notificações quando eu postar novos vídeos e faça perguntas, coloque os seus comentários caso você ache necessário. Bem, essa é a minha apresentação. Caso você ainda não me conheça, meu nome é professor Dester, essa é a minha formação acadêmica, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial, fiz um doutorado em planejamento energético e tenho uma boa experiência como professor universitário no mundo corporativo. Esses são os meus sites, ou melhor, meus canais de relacionamento, minhas redes sociais, e essas são as referências que eu utilizei para elaborar esse vídeo. Esse vídeo foi baseado nesse artigo escrito e produzido pelo Banco do Nordeste, em dados da XP, da B3 e do Banco Central do Brasil. Esse é um aviso legal, o famoso disclaimer, deixar bem claro que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda de ativos, seja de fundos imobiliários ou de ações, né? É um estudo analítico para subsidiar a sua decisão de investimento, ok? Bom, vamos fazer um panorama do mercado de FIIs de shopping no Brasil. O mercado de FIIs de shopping, né, tem um patrimônio líquido, considerando aí os 12 maiores FIIs de shopping listados na B3, de aproximadamente 6,3 bilhões de reais. Tá? E a área bruta locável desses 12 maiores FIIs, aproximadamente 1,3 milhões de metros quadrados. Então, esses são os dados dos FIIs de shopping, evidentemente até esse ano, desde 2009, se você estiver vendo esse vídeo mais adiante, né, esses dados possivelmente já foram alterados. A gestão, né, como é que é a gestão desses FIIs? Então, 8 deles são de gestão ativa, ou seja, 66,7% desses 12 maiores FIIs de estado na Bolsa, e 4 de gestão ativa. A taxa de administração desses FIIs, a média da taxa de administração é 0,51%, sendo que o desvio padrão está dentro da faixa de 0,35% e o desvio médio 0,26%. Então a gente pode ver que tem uma variação relativamente grande aí entre as taxas de administração dos FIIs. Em termos de quartil, né, o que significa isso? O 0,23%, ou seja, 75%, aqui eu coloquei yields, mas na verdade isso é a taxa de administração, né? Então 75% da taxa de administração está acima desse valor, 50% das taxas de administração desses 12 FIIs estão acima desse valor, né, e apenas 25% das taxas de administração estão acima desse valor.
ok? Então isso dá uma boa ideia para a gente de como é essa distribuição, esse panorama das taxas de administração. O peso desses 12 maiores FIIs de shopping listados na Bolsa, no IFIX, representa aí 16,41%. E agora sim, né, o yield dos últimos 12 meses, considerando a base de julho de 2019, na média eles estão em 6,99%, o desvio padrão 2,38% e um desvio médio de 1,36%. Então a gente pode considerar também que há uma variação significativa nos yields desses fundos de investimento imobiliário. E em relação aos quartis, né, 75% dos yields estão acima de 6,33%, 50% dos yields acima de 6,87% e 25% dos yields estão acima de 7,21%. Então significa isso que nesta amostra de 12 fundos imobiliários, 75% desses 12 fundos imobiliários têm um yield acima de 6,33%, 50% desses fundos, desses 12, tem um yield de 6,87% e 25% um yield acima de 7,21%. No que diz respeito à performance, né, a variação da cota no período mais a soma dos proventos no período dividido pelo valor da cota, essa performance nos últimos 12 meses, na média, foi de 14,99% e o desvio padrão foi muito grande, né? Acima, inclusive, da média, né? Isso pode acontecer porque existe essa variação, né, de desvio padrão. O desvio médio de 11,64%, ou seja, nós temos aí uma grande variação em relação à performance desses fundos, e aí a explicação para que esse desvio padrão esteja acima da média é que houve um dos fundos que apresentou performance negativa. Então esse é o motivo do desvio padrão ser maior e do desvio médio também ser bastante elevado, né? Houve uma contribuição significativa deste fundo que apresentou performance negativa. Entretanto, aqui olhando os quartis, ou seja, essa distribuição, nós temos aqui que 75% dos fundos apresentaram performances acima de 7,93%, certo? 50% performance acima de 12,34% e ainda 25% performance acima de 20,84%. Ok? Então essa análise dos quartis nos permite, vamos dizer assim, expurgar, né, os outliers, né, os pontos fora da curva, ok? Bom, vamos então agora falar sobre o panorama do mercado de shopping centers, né? Até agora a gente falou do mercado de FIIs. Então, o mercado de shopping, como é que foi essa evolução, né, do mercado de shopping? Bom, ele começou com um modelo tradicional, que era o comércio varejista, no modo dos comércios de rua, que já existiam, né? Surgiu na década de 1950 nos Estados Unidos, né? Os primeiros shopping centers rapidamente se espalharam pelo mundo, e no Brasil o primeiro foi o Shopping Center Iguatemi, em São Paulo, em 1966. Né? Ele foi inaugurado em 1966. Bom, a evolução desse shopping, né? Para que modelo eles estão evoluindo?
é a busca em criar ambientes para viver experiências, né? Desse modelo tradicional, nós estamos partindo para esse modelo de ambientes para viver experiências, ou seja, lazer, esporte, gastronomia, entretenimento e serviços diversos. Outra coisa que se busca, né, quando se projeta e se constrói um shopping é a facilidade de acesso, a segurança e o conforto das pessoas. Bom, algumas características dos shoppings são importantes de serem salientadas, né? Há uma alternância de períodos de maior demanda com menor demanda, evidentemente. Datas comemorativas apresentam uma elevação significativa na demanda. Há uma diminuição do nível de atividade nos meses de férias, isso é algo que não é tão óbvio, né? Mas acontece. Diminuição do nível de atividade no primeiro trimestre do ano, devido aí às despesas com impostos e escola, enfim, esse primeiro trimestre ele tem uma diminuição na atividade nos shoppings, né? Os custos operacionais de um shopping estão relacionados à segurança, manutenção, serviços de limpeza, serviços administrativos, mão de obra em geral, propaganda e publicidade. Então essas características são importantes de serem salientadas no momento de você tomar aí a sua decisão de investimento. Quanto ao tipo de empreendimento, nós podemos classificar os shoppings no modelo tradicional e especializado, e dentro desse modelo tradicional, o porte desse shopping, né? Um mega shopping, que é considerado aí acima de 60 mil metros quadrados, um shopping considerado de abrangência regional de 30 a 59.999, né? Porte médio, né? De 20 mil a 30 mil metros aproximadamente, pequeno até 20 mil metros, ok? E no que diz respeito a ser especializado, sim, outlet, lifestyle ou temáticos, né? Os grandes são considerados acima de 20 mil metros quadrados, os médios de 10 mil a 20 mil e os pequenos abaixo de 10 mil metros quadrados, ok? Bom, em termos de evolução do setor de shopping centers no Brasil, é interessante notar esse gráfico, o número de shoppings e também a área bruta locável desses shoppings, né? Então, o número de shopping centers veio evoluindo. Os dados aqui são de 2006 a 2018, mas veja que eles apresentam uma evolução praticamente linear, né? bastante comportada no decorrer do tempo, tanto em relação ao número que é representado por essa barra azul, quanto a área bruta locável, aqui no caso representada nesse eixo à direita, né, em milhões de metros quadrados. Então está aí um pouquinho acima de 16 milhões de metros quadrados a área bruta locável atualmente. Vale lembrar, né, que nós tivemos um período de crise, conforme a gente vai ver lá na frente, aí um pouco adiante, mas já adiantando aí algumas considerações, há uma resiliência nesse setor em termos de crescimento, mesmo nos períodos de crise. Número de lojas e faturamento, também ligados aí à resiliência. Então veja que aqui em azul nós temos o número de lojas representada nesse eixo à esquerda. Em 2018 aproximadamente 105 mil lojas, e um faturamento em bilhões de reais por ano nessa barra vermelha. Então está aí perto dos 180 bilhões de reais por ano o faturamento atual.
E é interessante notar que também nós observamos um crescimento bastante comportado, né, seguindo quase que uma linha reta, tanto em termos de número de lojas quanto em faturamento. Número de empregos e tráfego de pessoas. Então, na barra em azul, número de empregos gerados aí nesse ano de 2018, nós estamos aí com aproximadamente 1.100.000 empregos gerados, né, que está representado nesse eixo. E no eixo à direita, o tráfego de pessoas em milhões de visitantes por mês. Então, veja, estamos próximos aí de 500 milhões de pessoas circulando nos shoppings por mês. Fazendo um paralelo com a evolução da economia no Brasil, do PIB e mais especificamente do PIB de serviços, que devido à tendência dos shoppings hoje em dia, né, ser talvez o que está mais relacionado, se bem que nós observamos um comportamento semelhante dos dois. Então, aqui à esquerda é o PIB e na direita é o PIB de serviços, mas a escala aqui é a mesma, então não há problema, tanto faz olharmos aqui no eixo da esquerda quanto no eixo da direita. Então, em azul nós temos o PIB, variação anual, tá certo? Variação anual, e em vermelho o PIB de serviços. Observamos aqui que tivemos uma recessão econômica bastante significativa, inclusive nos anos de 2015 e 2016, e um crescimento, vamos dizer assim, uma variação decrescente desse PIB desde 2010 até agora em 2018, que, né, apresentando 2017 e 2018, que houve uma pequena recuperação econômica. Em 2009 nós também tivemos aí uma recessão, aí reflexo daquela crise do subprime nos Estados Unidos. Bom, em 2019 nós temos a previsão de instalação de vários shoppings, né? Shoppings inclusive esse aqui de Curitiba, com uma área enorme, totalizando aí um acréscimo de 384 mil metros quadrados, né? São 15 shoppings previstos de serem construídos. Creio que alguns deles até já o foram, né? Mas esses dados aqui são da previsão para 2019. Aqui nós temos alguns gráficos interessantes relacionados aí ao perfil dos frequentadores de shopping. Veja que 79% dos frequentadores, né, o perfil de frequentadores dos shoppings, classes A e B, né, e 93% classes A, B e C1. Então veja que há uma predominância das pessoas que frequentam o shopping serem das classes A, B e C1, né? Veja que não há nenhuma incoerência entre esses percentuais, porque este gráfico está considerando tanto as classes AB quanto a C1. Então, se nós fizermos aqui a diferença entre este gráfico e esse, né, que daria aqui aproximadamente 14, aproximadamente não, exatamente 14%, então nós concluímos que 14% das pessoas aí são provenientes da classe C1. Mas a classe A e B é a predominante, ok? Bom, a renda mensal média dos frequentadores de shopping por faixa etária, é muito interessante esse gráfico. Então ele apresenta aqui de 17 a 24, né, qual é a faixa de rendimento, né, o rendimento para essa faixa etária dos frequentadores de shopping: R$ 5.100, 25 a 34 anos, R$ 6.000,
E veja, a classe com a faixa etária com o maior rendimento é 55 ou mais, né? Isso acredito eu ser algo natural, devido aí à própria vida da pessoa, que ao alcançar essa idade já conseguiu acumular a experiência profissional e ter aí patrimônio para ter uma renda mais significativa. Mas é interessante notar, né, que existe uma faixa aqui acima dos 40 anos que tem um potencial muito grande, além dos mais jovens também, né? Bem, e em termos de percentual, a faixa etária dos frequentadores, aí nós caímos aqui na grande maioria aqui entre 17 e 24 anos. Ou seja, se a gente pegar aqui entre 17 e 34, nós temos aqui mais de 50% dos frequentadores. Ou seja, nessa faixa aí dos 17 até os 34, mais de 50% estão localizados nessa faixa. Ok? E a motivação, né? Por que as pessoas vão ao shopping? A grande maioria ainda continua sendo compra. Desculpa, a grande maioria não, né? A maioria, se considerarmos os itens individualmente, né? No entanto, a soma dos outros itens é maior do que compras, ou seja, já houve aí uma superação, o que poderia se chamar de serviços, né? Ou seja, os serviços já são a maior motivação das pessoas irem ao shopping do que as compras propriamente ditas. Essa este é um fato importante que vai ao encontro daquela tendência que a gente comentou no início aí do vídeo, né, dos shoppings se tornarem centros de serviço. Então, passeio, alimentação, outros serviços em gerais, pagamentos de conta, banco e cinema. Bom, e quais são as tendências aí para o mercado de shopping, né? A interiorização é uma tendência desse mercado. Então, atualmente, 55% dos empreendimentos já são fora das capitais. Aproximadamente 66% dos novos empreendimentos são fora das capitais. E por quê? Menor concorrência, evidentemente, um custo menor de construção, devido aí à própria renda per capita das pessoas fora das capitais ser menor, ok? Maior demanda por espaço de lazer. Então, essas cidades do interior dos estados têm uma maior demanda, né? As capitais já têm uma grande oferta de espaços de lazer, convívio e compra, então há uma maior demanda no interior. E este dado é muito interessante, né? Menos de 5% dos municípios do país têm centros comerciais. E o poder aquisitivo médio dessas cidades vem crescendo, apesar de ainda as capitais apresentar um poder aquisitivo maior. Há uma tendência, então, né, como a gente até já comentou, dos shoppings se tornarem complexos multiuso. Atualmente, já 34% dos shoppings são considerados complexos multiuso. 69% deles incluem condomínios empresariais, 38%, pelo menos um hotel, 38%, 29% possuem centros médicos, 23% agregam condomínios residenciais e 18% possuem até mesmo faculdades e universidades. Então há uma tendência aí já, diria, consolidada dos shoppings se tornarem complexos multiuso. E essa questão do retail, né, retailment, ou seja, varejo de entretenimento, né, um ambiente para viver experiências, como a gente já comentou, com opções de lazer, esporte, gastronomia, entretenimento. E os serviços são os mais diversos possíveis. Escolas, clínicas, salões de beleza, lojas de concertos, gráficas, academias de ginásticas e uma infinidade de outras possibilidades, né?
E na classe entretenimento, é cinemas, teatros, casas de show, casas para festas e etc. O comércio eletrônico, a princípio, foi visto como uma ameaça. No entanto, as lojas, os grandes players do mercado estão caminhando na integração das lojas virtual e física, possibilitando assim uma diversificação nos canais de venda, ou seja, propiciam aí uma experiência do cliente na loja física, conhecer o produto ao vivo, né? Além de possibilitar aí ser um ponto de distribuição para a empresa e retirada no caso do cliente optar por essa opção, né? E vem crescendo também aí o conceito de marketplace, ou seja, você ter na internet as lojas dos shoppings representadas, como elas são na realidade. Então, o setor está se modificando frente a o que a gente poderia chamar de ameaça, né, aos shopping centers. Bom, e como considerações finais, a gente pode notar aí um cenário positivo, né? Por quê? Há uma grande resiliência do setor frente à crise, como a gente pôde notar pelos fatos, né? O crescimento se manteve, eu diria, inabalado, né, perante as crises econômicas que nós tivemos. Houve uma resposta positiva diante da melhoria do cenário econômico, ou seja, o crescimento ainda se intensificou, né? E como a gente viu, é um crescimento, eu coloquei aqui constante, mas eu diria que a palavra melhor seria que mais representa um crescimento consolidado, bem comportado, sem muitas oscilações. E a diversificação do portfólio que está acontecendo nos shoppings, aumentando as possibilidades. O mercado de shopping, então, é muito maior, como a gente pode ver, que o mercado de FIIs. Isso é um fato extremamente importante, o que significa um enorme potencial no crescimento de FIIs de shopping, ou seja, a participação dos fundos de investimento imobiliário nos shoppings ainda é muito pequena perante a área bruta locável dos shoppings. Então, há um potencial enorme de crescimento para os FIIs de shopping nesse sentido. Ok? Bem, queria agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Se gostou do vídeo, dê o seu like, deixe o seu like, que ajuda outras pessoas a poderem também ter acesso, né? O YouTube, vamos dizer assim, tem essa questão do número de likes. Então, se você gostou, deixe o seu like, que ele vai colocar em evidência o vídeo e outras pessoas vão poder visualizá-lo. E se tiver alguma dúvida, entre em contato aí por uma das redes sociais, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação, caso seja de seu interesse essa área de investimentos e finanças. Ok? Um grande abraço e até breve.